Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Comigo vai bem, graças a Deus. Eu vou ler aqui com vocês Tito capítulo 3, versículo 1 a seguir. Diz assim: Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós, em outro tempo, éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se a boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Essa leitura ela tem por título assim, mais instruções sobre a conduta cristã. O apóstolo Paulo escreveu essas orientações a Tito, para que ele ordenasse, para que ele passasse para os irmãos, para a igreja. E a igreja somos nós. E o que eu quero falar nesta manhã é sobre a salvação pela graça. Porque muitos perguntam, muitos questionam, se somos salvos pela graça, então não precisamos fazer nada? A boa notícia é que Cristo já fez por você, por isso hoje você não precisa fazer. E se você precisasse fazer, nós nunca conseguiríamos alcançar a justificação da nossa alma, porque a nossa carne, ela é corrupta, ela não se converte. A nossa carne, a tendência dela, se ela não for direcionada pela alma que está atrelada ao Espírito e o Espírito ao Espírito Santo, quer dizer, se não formos conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor, a nossa tendência é essa que está escrito no versículo 3, que como nós éramos em outro tempo, antes de aceitarmos a Jesus Cristo. Agora que conhecemos o Senhor pela fé, que aceitamos a Jesus pela fé, que aceitamos mediante a fé que ele morreu na cruz do Calvário para me justificar, me lavar, me purificar de todo pecado, quer dizer, para perdoar os meus pecados, para perdoar os nossos pecados. Então agora eu tenho uma nova vida em Cristo. Então o próximo passo de uma conduta cristã é manifestar essa decisão da qual eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E de que forma eu manifesto? Pelo batismo. Então eu desço as águas. Simbolicamente, quando eu sou mergulhado nas águas, é como se a velha Patrícia, a velha missionária fosse enterrada. Então nasce uma nova, sai das águas, uma nova Patrícia, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então agora eu sou um bebê. É como o Senhor disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Para ver o reino dos céus é necessário nascer de novo. Como Jesus já disse em outras vezes, o reino dos céus é dado às crianças. Se não nos tornarmos como crianças, de maneira nenhuma poderemos ver o reino dos céus, de maneira nenhuma poderemos alcançar o reino dos céus. Então agora que nós somos salvos pela graça, que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, então nós vamos ser educados, construídos, edificados, transformados
em Cristo Jesus pela palavra, pelo Espírito Santo. Vamos ser renovados em nossa maneira de pensar, renovados em nossa maneira de agir, renovados em nossa maneira de se comportar, porque agora temos por Pai nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Agora somos filhos de Deus pela adoção, através do sacrifício de Cristo Jesus, somos aceitos como filhos do Deus Altíssimo, e assim somos também herdeiros com Jesus. Então quer dizer que sim, a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E se você nasceu de novo, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que agora que estamos limpos, agora que estamos justificados pelo sangue de Cristo, que nós venhamos a observar nossa conduta, venhamos a observar a nossa maneira de agir, que não pode mais ser como antes, porque essa maneira de antes é a maneira com que fazia com que nós pecássemos, como está escrito: insensatos, invejosos, contenciosos, vangloriosos, então toda sorte de imundície. Nós vivíamos em deleites, em concupiscência, em desejo da carne, fazendo tudo de qualquer forma e de qualquer maneira. Mas agora que estamos em Cristo Jesus, não é lícito que se faça assim, não convém que seja dessa forma, pois temos por Pai ao Senhor, que é santo. Por isso ele diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Então que possamos observar nossa conduta, nossa maneira de agir, de falar, de pensar, e como nós podemos agradar ao Senhor, como nós podemos agora perseverar neste caminho, para não nos desviarmos dele novamente. Amém? Mas eu quero deixar aqui algo ainda importantíssimo, muito importante para mim e para você. O apóstolo João, em suas epístolas, ele vai dizer assim, que o cristão, o crente, aquele que agora aceitou o Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, ele não vive pecando, mas se pecar, ele tem um advogado, Jesus Cristo justo, e se ele se arrepender e confessar e deixar, ele alcança misericórdia no Senhor. O que isso quer dizer? Adão e Eva, quando pecou no paraíso, logo perceberam que estavam nus e sentiram vergonha do que haviam feito. E então o que eles fizeram? Eles correram a se esconder nas árvores, mas o Senhor veio falar com eles e eles ficaram com medo, com temor. O povo de Israel também, quando o Senhor se manifestou a eles no Monte Sinai, para que eles caminhassem com Deus e eles falassem com o Senhor, tivessem um relacionamento, o povo de Israel temeu, ficou com medo de morrer. O que é esse temor? É o pecado. Então, o que acontece? Hoje Jesus fez esse sacrifício, ele se entregou por nós, o sacrifício pelos nossos pecados, nos justificou. O véu do templo foi rasgado de baixo a cima, quer dizer, foi de baixo para cima, ele foi rasgado, ele foi tirado, e nós temos livre acesso ao Senhor por meio de Jesus Cristo, que é o único intercessor entre Deus e os homens. É Ele, quando nós nos dirigimos ao Senhor, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, vê Jesus Cristo em nós, por meio do Espírito Santo do Senhor. Por isso o Senhor também vai nos ensinar, por meio de Paulo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Por quê? Porque é o Espírito Santo que é o penhor da sua salvação. É Ele que vai nos transformando de fé em fé, de glória em glória, para que quando o Senhor Jesus voltar nos ares, nós subamos com Ele. Amém? Assim como Ele subiu, nós também subiremos. Assim como Ele está sentado à direita do Senhor, e Ele é herdeiro de todas as coisas que o Senhor fez, e o Senhor fez todas as coisas para Ele, por meio dEle e para Ele. Então nós também somos, sabe por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja, e nós a igreja, aqueles que creem e servem ao Senhor e são filhos por adoção no sangue de Jesus, também são herdeiros, que somos o corpo de Cristo. Amém? Tenha um bom dia, uma excelente semana. A paz do Senhor Jesus.